Analisar o Ivan Román, novo zagueiro do Atlético Mineiro, é um desafio um pouco complicado, principalmente porque a gente tá falando de um jogador que veio do campeonato chileno. Ele jogava no Palestino e convenhamos que o nível de confronto e de competitividade lá é um pouco mais baixo. Em várias partidas que eu pude assistir dele pelo Palestino, muitas vezes o gramado não tava tão bom, então às vezes é difícil da gente conseguir trazer uma avaliação tão precisa assim. E quando a gente olha dos jogos dele pela seleção chilena, no Sul-Americano Sub-20, que ele se saiu super bem, é um pouco complicado de comparar porque a gente tá falando de uma categoria abaixo do profissional. Por isso que a ideia é trazer aqui mais umas primeiras impressões do Ivan Román, muito mais do que uma análise definitiva sobre como ele vai jogar e se ele vai jogar bem. Mas o que eu posso te dizer é que, principalmente quando a gente fala de jogadores jovens, sub-20, a principal moeda esportiva vai ser a minutagem em campo. E falando do Ivan Román, a gente vai ver um jogador de 18 anos que na temporada passada pelo Palestino jogou 38 partidas. Ou seja, um jogador que foi experimentado, que teve desafios, que teve minutagem, teve em campo e que, obviamente, ajuda a chamar a atenção de outros clubes, posiciona ele melhor a nível nacional, a nível global e dá casca, dá bagagem para o jogador disputar em contextos maiores. E passando a régua, o Ivan Román é um zagueiro de 1,83, não é um zagueiro alto, mas que quando a gente olha para um contexto de futebol brasileiro, cada vez menos a gente tem visto que é necessário jogadores muito físicos, muito altos para se destacar. Se a gente pegar jogadores abaixo de 1,85, a gente vai falar do Vitão, do Gustavo Gomes, do Léo Ortiz, do Júnior Alonso, do Alan Franco do São Paulo, jogadores de ótimo nível competitivo que não necessariamente têm uma alta estatura. E ele é um zagueiro destro, que na maior parte das vezes jogou pelo lado direito, ainda que no decorrer dos jogos, em alguns momentos, com substituição, eu tenha visto ele também pelo lado esquerdo, mas a maior parte do momento foi pela direita mesmo. E mesmo não sendo lá um zagueiro muito alto, eu gostei do que eu vi dos duelos aéreos dele, um jogador que chegava em todas e mesmo não sendo mais alto do que o atacante, conseguia ter boa impulsão, vencer os duelos e não se intimidava, inclusive somando um bom número de duelos aéreos. Como comparativo, ele teve 1,7 duelos aéreos vencidos por jogo, um número maior inclusive do que o do Lianco no Brasileirão 2024, mas acaba perdendo para o Júnior Alonso, que teve 3,3 duelos aéreos vencidos em média no Brasileirão do ano passado. O que ajuda a mostrar também que tamanho não é documento. Ao mesmo tempo, a gente pode entender que ele no Palestino tá num contexto em que talvez ele seja mais exigido nessas bolas longas, em que ele acabou se saindo bem. Agora, quando a gente fala de aproveitamento, de novo, a gente vai ver ligeiramente melhor do que o Lianco, ligeiramente pior do que o Júnior Alonso, mas tem uma observação que eu gostaria de fazer. Mesmo chegando em todas, vencendo os duelos, me preocupou um pouco o acabamento da jogada no lance seguinte. Muitas vezes vence o duelo, fica com a posse, mas coloca o time em risco, ou muitas vezes se desfaz da bola quando não precisava. Claro, a gente tá falando de um jogador de 18 anos que precisa se desenvolver nesse quesito também, e um ponto de atenção e de melhoria pro Galo trabalhar ele ao longo do tempo é a questão do desarmar armando, ou seja, recuperar armando. O time foi colocado em duelo, recuperar essa posse e conseguir servir um companheiro para conseguir trabalhar a manutenção da posse. Agora, falando dos duelos pelo chão, mais uma vez um jogador que chega em todas. É um zagueiro rápido, um jogador que não se intimida, que vai pro duelo mesmo, mas mais uma vez eu acho que falta um pouquinho de refino. E assim como eu falei dos duelos pelo alto, ele teve uma média boa de duelos pelo chão, média de 2,4 duelos vencidos por jogo. Naturalmente, em um contexto em que ele foi mais exposto a isso. Teve uma média melhor do que a dupla atleticana no Brasileirão 2024, mas eu senti falta do refinamento, do acabamento para continuar com a posse no lance seguinte. E aqui é importante a gente sempre lembrar a questão de contexto. É um zagueiro de 18 anos, é um zagueiro que estava no Palestino do Chile. Um time que jogou Libertadores, jogou Sul-Americana, mas que na primeira divisão do ano passado teve uma média de posse de bola menor do que os adversários, girando em torno ali de 49%. Ou seja, muitas vezes os defensores eram mais exigidos defendendo mesmo, muito mais do que o Galo, que com o Milito a gente sabe tinha posses muito longas e geralmente os defensores não eram tão expostos assim a muitas situações. Geralmente quando eram expostos eram situações mais graves até. Eu não quero que você se decepcione, tá? Um jogador interessante, mas que precisa ser maturado, principalmente porque decepção é um termo muito forte, igual eu tô decepcionado com você que chegou até aqui no vídeo e ainda não deixou o like e se inscreveu no canal, pô. Mas brincadeiras à parte, isso ajuda a gente demais aqui no canal e ajuda a te manter atualizado sobre os novos vídeos aqui também. Mas voltando a falar do Román, e é como eu falei, é complicado muito por questão de contexto a gente dizer se ele chega para jogar no Atlético Mineiro. É uma questão muito delicada. A gente fala de um jogador muito jovem que efetivamente não tá pronto, tem muitos pontos de refino e me parece mais uma aposta para médio e longo prazo do Galo. Por outro lado, é legal ver que ele é titular absoluto da seleção chilena no Sub-20 e uma das principais promessas pro setor, não só no Chile, mas do continente como um todo. Além disso, é muito raro a gente ver um zagueiro de 18 anos ter tanta minutagem, jogar tantos jogos como ele fez na temporada passada. E até se a gente olha pro contexto de futebol brasileiro, a gente vai lembrar de alguns casos de jogadores que foram se desenvolver muito quando tiveram minutagem no profissional. O Vitor Reis do Palmeiras é um bom exemplo. Um jogador que não chegou pronto pro profissional, mas à medida que ele foi sendo exigido, ele desenvolveu muito rápido ao longo da temporada e, obviamente, chamou a atenção do Manchester City, porque eles olham e pensam, como que é possível um jogador tão jovem ser titular de um time tão protagonista e, obviamente, acompanhando, fazendo scout desde as categorias de base, ajudam a ver como que uma promessa, como que algumas características de potencial se tornaram realidades quando foram realmente exigidas. Pra mim, esse é o caso do Román. Olhando pro lado com bola,
bola. O Roman me chamou mais atenção, mas de novo, ainda acho que falta algum refino. Muitas vezes no Palestino ele fez uma saída de 3, quase sempre sendo zagueiro pelo lado direito, muitas vezes com espaço, com oportunidade para conduzir, mostrou qualidade para isso, em alguns momentos até pressionado, conduziu, em alguns momentos até em situação de drible, num espaço um pouco mais curto, mas eu senti falta dele mostrar mais vezes isso. Quando mostrou foi bem, mas eu queria ter visto mais. Muitas vezes teve oportunidade para isso, mas preferiu usar a bola longa. E a bola longa que eu digo não é necessariamente aquela diagonal longa para soltar o ponta no 1 contra 1. Às vezes um passe mais tenso por baixo, aquele passe progressivo do zagueiro até o meio, do zagueiro pro volante. Não, é realmente uma bola longa procurando camisa 9. E aí, de novo, falta o refino. Muitas bolas longas, mas um mau acabamento, um mau direcionamento para chegar no alvo correto. E os números ajudam a gente a entender isso. Ele teve uma média de 3 bolas longas por jogo, próximo do que o Lianco entregou na temporada passada, mas a assertividade foi bem abaixo. Pra vocês terem noção, teve 36% de assertividade. O Alonso, e aí sim, o jogador que talvez tenha a melhor bola longa do Galo, teve quase o dobro disso. E como eu disse, ele mostra a característica, mas ainda falta o refino para ser um jogador pronto para chegar e disputar a vaga pelo time titular. Para mim, tá longe de ser um jogador pronto para isso. É um jogador com boa velocidade, que chega muito bem, que muitas vezes intercepta bem, faz boas coberturas. Claro, tem boas valências, mas faltam a mais. Falta um desenvolvimento até físico para conseguir disputar melhor algumas bolas, proteger melhor em algumas situações e até executar os passes com mais qualidade. Eu vi algumas pessoas dizendo que ele chega para substituir o Bruno Fux, que também tinha uma bola longa muito boa, mas eu acho que não é bem por aí. Se a gente olhar pro elenco do Galo hoje, para mim ele seria a quinta opção. Estaria atrás do Lianco, do Júnior Alonso, do Igor Rabelo e do Rômulo, zagueiro de 21 anos que saiu da base do Galo, teve boa minutagem no ano passado, teve bom aproveitamento dessas oportunidades, em especial quando o elenco ainda estava muito raso, e para mim tá na frente do Ivan Roman. E agora, se a gente estiver falando de uma possível chegada do Yerry Mina, aquele ex-Palmeiras, ex-Barcelona, para mim o Roman cai para uma sexta opção dentro desse elenco. E, inclusive, eu tô bem de olho nessa possível contratação do Mina. Falam dele chegar no meio de ano e eu já tô começando a ver alguns lances. Então, para você não perder essa análise, que se ele vier, com certeza ela vai sair, ativa as notificações aqui do canal para você ficar sabendo de tudo que a gente posta. E assim, isso não mostra para mim que ele é um jogador ruim, mas que precisa de maturação de fato. Vamos lembrar sempre que é um jogador de 18 anos. Agora, a minha preocupação desse cenário é se ele vai ter um contexto frutífero para ele se desenvolver. Afinal de contas, é ruim a gente ver um jogador de 18, 19, 20 anos ficar 2, 3, 4 anos praticamente sem jogar, só treinando. Isso aconteceu um pouco com o Savinho no próprio Galo. Ele subiu muito cedo, com 16, 17 anos, e ele ficou ali uma parte da temporada 2020, temporada 2021 inteira e uma parte da temporada 2022 praticamente sem minutagem, sem jogar no profissional e sem jogar na base. E por ser uma jovem promessa, pra mim tem um futuro promissor de fato, me preocupa um pouco esse ponto, principalmente porque quando a gente olha pro futebol brasileiro, trazendo jogadores em especial de fora, com essa promessa de pensando no médio, no longo prazo, de trazer o jogador jovem pra desenvolver, eu não consigo lembrar de jogadores que tiveram esse tempo pra maturar e tiveram minutagem e realmente se desenvolveram. Geralmente os times desistem até antes. O Galo fez isso recentemente com o Dylan Borreiro e tá encaminhando de fazer agora de novo com o Brian Palacios. E até falando de jogadores brasileiros, é raro a gente ver um time trazer um jogador jovem de outra equipe, deixar ele encostado e ir maturando até o momento dele ganhar o protagonismo e ser titular. Geralmente acaba desfazendo esse jogador mais cedo e ele é titular em um outro time do escalão mais baixo. Até com o jogador da base acontece isso. Mas assim, o meu saldo é esse. Jogador promissor, contratação interessante. Não acho que vai ter minutagem, acho complicado isso. Até gostaria de ver ele mais aqui pelo Galo, num contexto diferente. Talvez seria interessante se tivesse chegado mais cedo para ser usado no Campeonato Mineiro, talvez nem para ir para os Estados Unidos, para ficar aqui naquelas primeiras rodadas e a gente vê mais minutagem do jogador, mas não é o caso. Chega para dar profundidade de elenco, evitar situações de lesão e bom, vamos acompanhar para ver o desenvolvimento do Ivan Roman, nova contratação do Galo.